Muito boa tarde, amigas, amigos. É o Oração Ação, nosso grupo de estudos, trabalhando temas mais importantes da pauta do conhecimento humano. O livro é O Consolador. Os autores, autor espiritual Emmanuel, o autor encarnado Chico Xavier. Olha o tamanho da contribuição que fomos buscar. O formato é o de 411 perguntas e respostas feitas por amigos de Chico a Emmanuel. E nós vamos aqui lendo uma por uma, estudando cada uma dessas questões. As questões foram organizadas em bloco e nós já trabalhamos as questões referentes à ciência, o bloco da ciência, o bloco da filosofia. Estamos já há algum tempo no bloco final da religião. Das 411 perguntas, nós hoje estamos na questão 338 do bloco religião, com o tema perdão. Temos falado já alguns encontros sobre esse tema, temos estudado. E parece óbvio que uma humanidade primitiva como a nossa, que erra muito e que lida muito mal com os erros, aqueles erros que recebemos, nós acumulamos mágoas, aqueles erros que cometemos, nós acumulamos culpas, e não precisa ser nenhum terapeuta, médico, psicólogo, psiquiatra, para saber que as pessoas estão intoxicadas de mágoas e culpas, que são dois venenos com um alto poder destruidor. Assim sendo óbvio que o antídoto desse veneno é o perdão e o auto perdão, mas é o perdão. E precisamos, então, estudar esse tema sob diversos aspectos. E esse livro nos propicia isso. Vamos a mais um aspecto hoje. A pergunta é talvez a parte mais conhecida dos evangelhos em que Jesus fala sobre o perdão. É Pedro, que sempre representa o homem comum, apesar de que era muitíssimas vezes melhor do que os homens comuns aqui da Terra, mas que tem os sentimentos, tem as dúvidas do homem comum, diferindo na parte da boa intenção, onde ele é destacadamente superior a todos nós. Mas ele faz a pergunta conhecida para Jesus: Mestre, até quantas vezes deve a pessoa perdoar aqueles que a ofenderam? Deve perdoar até 7 vezes? E o mestre respondeu assim: não digo a você que devemos perdoar 7 vezes aqueles que erram conosco, mas 70 vezes, 7 vezes. A passagem, como eu disse, é muito conhecida. A interpretação é o que se busca avançar hoje. Vamos lá? Pergunta 338, que
dirige as seguintes palavras ao guia espiritual de Chico Xavier. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E a resposta de Emmanuel é bem curta. A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, como se os resgates oferecidos pela vida àqueles que erraram já não fosse castigo suficiente, como se a vida, os espíritos luminares, Jesus, Deus, não tivessem uma capacidade muitíssimo maior do que nós de julgar os erros humanos. Então a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Indo parte por parte, quando Emmanuel fala aqui que a Terra é um plano de experiências e resgates, podemos equiparar a uma escola aqui da Terra, em que os erros dos alunos, as consequências dos erros dos alunos incidem sobre o próprio aluno que errou. No limite, a consequência dos erros dos alunos é repetir de ano e passar novamente por todas as lições a que fomos submetidos durante um ano. Não será suficientemente penoso para alguém que errou? A bem da verdade, nós não sabemos. Sabemos apenas que a intenção de Jesus, de Deus, da vida, não é a de punir, mas é a intenção pedagógica que qualquer educador generoso daria a seus alunos de apresentar-lhes novamente e por diferentes meios as lições que ele não foi capaz de aprender. Todo educador digno do nome faz isso com todo aluno que não aprendeu uma lição. Dá-lhe novas oportunidades por diferentes métodos, com diferentes abordagens pedagógicas, não é isso? Então a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém, o professor que recebeu, que presenciou, que testemunhou o erro de um aluno seu, cada vez que ele se sentir atingido pessoalmente por um erro cometido por um aluno seu, ele deve lembrar-se que ele próprio, o professor, pode também errar 70 vezes 7. Mais que pode errar, nós vamos mudar o verbo para deve errar. Errará. E para isso, vamos imaginar um professor que chegue numa escola para ter seu primeiro momento
como professor. E que nesse momento chave da sua formação profissional, seja destacado um professor mais experiente para assistir a sua aula e lhe dar, se for o caso, orientações. Pois bem, na primeira aula desse professor novato, ele chama a atenção da classe e propõe à classe um trato. Se apresenta, diz que é a primeira turma que ele está pegando e fala da sua intenção de fazer uma aula completamente diferente do que eles têm vivido. Pelo menos num aspecto. No aspecto que será uma aula parecida, um sistema pedagógico, uma proposta de ensino parecida com o que eles sempre tiveram, o professor diz que lhes dará aula, lhes dará exercícios e lhes dará provas. Mas o diferente é o trato que o professor novato quer fazer com a sua sala. Nesse ano, diz o professor novato, ninguém da classe vai errar nada. Nem em exercícios, nem em provas. Falando afirmativamente, todos os alunos da classe, em todos os exercícios e avaliações, vão tirar nota máxima por acertar absolutamente tudo de exercício, de questões que o professor propuser. Vamos fazer assim? Imaginemos que diante de uma proposta tão inusitada, os alunos fiquem embasbacados, espantados e não consigam dar resposta nenhuma. Toca o sinal, a classe se esvazia e o professor mais experiente falaria o que para esse professor novato? Imaginem, formulem frases, vocês aí, minhas amigas, meus amigos. O que você falaria para esse professor novato? Pense bem. De minha parte, talvez expressando o que alguns de vocês tenham pensado, eu diria para ele: a sua proposta, meu amigo, minha amiga, é inexequível, é irreal, é impossível de ser atendida por um aluno que seja, quanto mais pela classe inteira. Você coloca um nível de exigência que, se o seu sucesso depender de alcançar esse nível de exigência, você está se condenando e a todos os seus alunos ao fracasso. Talvez, como consequência, como síntese de tudo, tentando passar uma mensagem para o seu colega novato, você falasse uma frase que eu gosto de repetir: ninguém aprende sem errar. A sua proposição é impossível, é inexequível, é inviável, é frustrante, porque não há uma pessoa no mundo que aprenda sem errar. Contestando essa frase, alguns de vocês devem estar imaginando situações em que vocês mesmos ou
outras pessoas de seu conhecimento pareceram aprender algo sem errar. Assim que foram colocados diante de uma lição, de um novo conteúdo, de uma nova habilidade, vocês souberam de alguém ou vocês mesmos que desempenharam imediatamente muitíssimo bem aquela tarefa que nunca tinham feito na vida. É uma argumentação forte, não é? Parece, mas digo eu, só parece, que essa pessoa aprendeu sem errar. Mas não é verdade. À luz das vidas sucessivas, à luz da reencarnação, sabendo que todas as memórias de vidas passadas estão depositadas no nosso inconsciente, sabendo que algumas situações, algumas pessoas funcionam como gatilhos que puxam do nosso inconsciente memórias, habilidades de vidas passadas e traz para o consciente, o que certamente é o caso dessa situação descrita, onde a pessoa, entre aspas, aprendeu alguma coisa sem errar, ou parece ter aprendido alguma coisa sem errar, na verdade não é um aprendizado. Quem aprende sem errar apenas lembra. Como Mozart, que compôs a sua primeira sinfonia aos 6 anos de idade, como tantos casos de crianças prodígio, que dão conta de tarefas que nem os adultos conseguem fazer, como no caso de Mozart. Quem aprende alguma coisa que nunca fez nesta vida sem errar é porque está trazendo essas memórias, essas habilidades, esses conteúdos de vidas passadas. Não se trata de um aprendizado, se trata de uma lembrança. Portanto, a frase continua verdadeira. Ninguém aprende sem errar. É inerente. Fala-se, com um método de aprendizado, sobre a tentativa e erro. Mas não é verdade que esse seja um método de aprendizado. É, na verdade, o único método. Ninguém aprende sem errar. Portanto, lidar mal com o erro é nos condenar ao fracasso, a frustrações, é condenar as pessoas à nossa volta a fracassos e frustrações permanentes, uma vida insuportável, massacrante. E digo mais a vocês, não apenas nós erramos muito em vidas passadas, não apenas nós erramos muito nessa vida, mas, repetindo uma frase ouvida de um espírito, através de um processo mediúnico, nós todos ainda erraremos no futuro, muito, até que cheguemos ao estágio de somente e em tudo acertar. Alguém tem dúvida disso? Alguém aí acha que será capaz de, daqui para frente, fazer qualquer desempenho na sua vida, profissional, familiar, afetiva, conjugal, artística, esportiva? Alguém aí acha que conseguirá viver sem errar? Completamente impossível. Por isso, entendemos que Jesus disse no episódio da mulher adúltera que foi colocada para ele julgar, ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Já falamos aqui em outros momentos do nosso estudo que talvez o mandamento mais difícil seja não julgarás. Consequentemente, uma das ferramentas desafiadoras seja o perdoar. Mas o perdoar torna-se difícil quando nos colocamos na posição do juiz. Quando nos colocamos na posição do educador que ama, o perdão será até descartado. Porque todo educador que ama, estudioso que é do processo educativo, conhece a nossa frase, conhece a nossa ideia como uma verdade evidente, clara, óbvia até. Ninguém aprende sem errar. Gosto de um exemplo de você com um netinho, uma netinha, ou um filho com 11 meses, 1 ano de idade, que ensaia os primeiros passos. Ele também, nessa idade, certamente estará ensaiando as primeiras palavras, mas, por um exercício nosso, imaginemos um bebê que esteja ensaiando os primeiros passos, mas que já esteja com uma verbalização completamente consciente, lúcida e lógica. Só por um exercício pensemos isso e pensemos que essa criança aprendendo a andar tropece e caia. E que, fazendo isso, entre em desespero, chore amargamente. E quando consegue controlar o seu choro, pede perdão para o pai, pede perdão para a mãe, pede perdão para a tia, para a avó. O que esses adultos responderiam para essa criança? Seria possível perdoar essa criança? Perdão no sentido de não dar punição? Será que passaria na cabeça de algum adulto dar punição para uma criança de 1 ano que, na tentativa de andar, caiu? Claro que não. Porque não há no mundo ninguém que tenha começado a andar e nunca tenha caído. Assim como ninguém que tenha aprendido a cozinhar e não tenha queimado arroz, colocado sal 2 vezes. Ninguém que tenha aprendido a andar de carro e não tenha feito o carro morrer, não tenha cometido erros. Ninguém aprende sem errar. E assim sendo, a maneira de lidar com o erro do julgamento e da punição só poderia ser inócua, ignorante e maléfica. Se você se coloca, minha amiga, meu amigo, se você é rigoroso com o erro alheio e até com o seu próprio erro, e fica estabelecendo punições como a indignidade, incapacidade, burrice daquele que errou, você precisa pensar numa constatação óbvia. Um carcereiro fica mais tempo na cadeia do que um criminoso. Um carcereiro cujo primeiro emprego foi como carcereiro, fica mais na cadeia e que se aposente como carcereiro, fica mais tempo na cadeia do que qualquer criminoso. Praticamente qualquer criminoso, já que no sistema legal brasileiro a pena máxima é de 30 anos, já que existem diversas atenuantes que tornam quase impossível alguém cumprir
todos os 30 anos, exceto por negligência, falta de assistência judiciária, etc. E por precisar um servidor público mais de 30 anos para se aposentar, um carcereiro que estivesse à beira da aposentadoria e que sempre tivesse sido carcereiro, teria ficado na cadeia mais tempo do que praticamente todos os detentos. E essa verdade é um símbolo para todos nós. Aquele que julga, aquele que acusa, aquele que amargura a vida daqueles que erram à sua volta, amargura antes de tudo a si mesmo. Condena e pune antes de tudo a si mesmo. Essa é uma verdade impossível de contestar. Assim como o pincel para pintar a parede, antes de tudo, pinta a si mesmo. Assim como alguém que faz um trabalho espiritual pode atingir o seu alvo, mas certamente sujou, pesou a situação espiritual de si mesmo, podem ter certeza que o julgador em geral, o acusador, o carcereiro, o carrasco de alguém, ou seja, alguém que se faz juiz, carcereiro e carrasco de todos à sua volta que erram, ele é a pior relação dele mesmo. Ele é a relação tóxica de sua própria vida. Ele faz mal para si mesmo. O que vocês acham disso? Não é assim? Por isso é que Emmanuel diz aqui, no nosso entendimento, que aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar, vai também errar 70 vezes 7. Lembramos mais uma vez a parábola proposta por Jesus sobre o perdão, que disse que um rei levantou junto ao tesoureiro real que havia muitos súditos que deviam somas enormes para o rei. Mandou escalonar as dívidas daquele que devia mais para o que devia menos, anunciou proclamas, os arautos do rei anunciou por todo o reino que haveria um dia em que todos os devedores deveriam comparecer, a começar pelos que devem mais, e no dia agendado, chamou o maior devedor do reino, que lhe devia 500 moedas de ouro, e exigiu dele o pagamento, mesmo diante da alegação do súdito de não ter a soma, continuou exigindo, e diante da permanência do súdito falando que não tinha condições de pagar, ameaçou o súdito de mandar prendê-lo, confiscar todos os seus bens, prender a toda a sua família, de forma que ele só sairia da prisão depois de pagar tudo. Diante dessa sentença do rei, o súdito desesperou-se, chorou amargamente e propôs-se a pagar, pedindo um prazo. Mas o sentimento foi tão forte, tão amargo, a cena produzida pelo devedor foi tão impactante que o rei, mudando radicalmente de posição, abriu mão de toda a dívida.
E liberou o devedor e foi para o segundo maior devedor. Quando estava nos procedimentos iniciais para tratar do segundo maior devedor, soldados do rei pediram para falar-lhe em particular e comunicaram ao rei que aquele que tinha sido perdoado na integralidade da sua dívida de 500 moedas de ouro, encontrou na rua um amigo que lhe devia 1 moeda de prata. Que lhe exigiu que pagasse imediatamente. Que não se condoeu quando ele disse que não tinha condições de pagar. Que o ameaçou de prendê-lo, confiscar seus bens e de toda a sua família. E que nem diante da cena desesperada, do choro pungente daquele seu amigo, mudou a sua posição, chamando os guardas e mandando prendê-lo. O rei, sabendo disso, ficou muito abalado, mandou chamar o devedor e mandou prendê-lo. É uma parábola muito interessante de Jesus, não é? Que condiz totalmente com a oração do Pai Nosso, quando ele diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E que condiz integralmente com a orientação de Emmanuel aqui, de que aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes, 7 vezes. Lembremos nós de tudo isso. Mudemos o nosso óculos, a nossa maneira de ver o erro, e a vida nos será mais leve, as nossas relações serão muito melhores e tanto nós quanto as pessoas à nossa volta reuniremos muito melhores condições de acertar mais, de viver melhor, de viver em cooperação e fraternidade. Lúcia Galvão dando seu boa noite, Igor Galvão dizendo que chegou atrasado, mas passando para prestigiar. Muito obrigado pela sua presença. Logo mais assistirá no YouTube. Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite, como Diana Costa, Adelaide Dias, Paulo Berg, muito bom ver você aqui, meu amigo. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias como parte do seu tratamento. Além de Enir dar o seu boa noite a todos. Muito bom ter a presença de cada um dos amigos, que a gente possa pensar hoje, assim como ontem. Os que não assistiram, eu estimulo que assistam os momentos imediatamente anteriores nossos aqui, que falaram igualmente do perdão. E convidamos todos a compartilharem esse momento, se entenderem que pode servir a mais alguém, e estarmos juntos amanhã em mais um encontro do nosso Oração-Ação. Um grande abraço, meus votos de excelente final de semana para todos vocês. E até a próxima.